Bom, aqui a gente vai ver na prática a instalação de um motor deslizante, tá? Então, qual é a primeira medida? Nesse caso, a gente não usou uma base feita. A gente vai fazer com essa chapa aqui. Então, teoricamente, indifere como você vai fazer a base. O que é importante nesse caso é como você vai fixar o motor nessa base. Então aqui, ó, eu faço a primeira medida, é essa distância aqui, ó, entre a engrenagem e o portão. Quanto mais perto, maior a área de contato da engrenagem com a cremalheira. Então eu coloco ele nessa posição mínima aqui, ó, tá vendo? E aí eu vou abrir todo o portão, vou abrir todo ele, pra gente poder fazer esse teste se em algum lugar encosta, certo? Vamos abrir aqui pra gente ver. Olha lá, ó. Vamos abrir todo ele pra ver se ele pega, tá vendo? Ó, por enquanto ainda não pegou em todo o curso do motor. Repara só uma coisa. Você lembra que lá estava bem próximo? E aqui ele já está com uma distância, olha só. Essa distância a gente tem que compensar ela na cremalheira. Na hora que for instalar a cremalheira, a gente vai ter que compensar essa distância, justamente para a cremalheira pegar toda aqui, ó. Então essa distância que tem aqui e não tem lá no final, a gente compensa na cremalheira, certo? Quanto maior a área de contato da cremalheira com a engrenagem, menos risco de passar, de perder referência e coisas do gênero, certo? Aí aqui, ó, agora a gente já marcou aqui a medida. Eu desenhei o furo aqui, ó. Desenhei aqui. Vou fazer o furo de onde vai ficar fixado, tá vendo? A gente já na medida. Lembrando que isso aqui, ó, esse vão aqui, ó, é para correr o motor mesmo, tá? Então o ideal é você fazer um furo no meio desse espaço, para você poder jogar ele para frente ou para trás. Então, agora o que a gente fez aqui? Só para vocês entenderem. A gente pegou uma chapa. Essa chapa, ela precisa ser firme. Essa aqui, por exemplo, ela tem 4,70 de espessura. A gente chumbou os parafusos aqui, a gente soldou eles aqui por baixo e fixamos eles aqui, ó, com porca e arruela. A medida, como eu tinha falado para vocês, a gente tirou daqui, né? A gente tira a medida ali do canto. A gente corre todo o portão, como a gente fez, com ele no lugar certo. Se tiver algum ajuste, tá vendo que esse furo é oblongo? Aí a gente corre ele para frente ou para trás aqui, certo? A gente instala a cremalheira, fixa ela com parafuso, certo? Só para marcar o ponto, pra gente saber a altura certa. Então a gente põe o motor bem aqui perto, né? A gente coloca ele aqui próximo. Tá na altura, a gente vai e fixa o parafuso. Corre o portão sempre no manual, ajustando aqui. Aqui, por exemplo, a gente colocou o motor antes de fixar a chapa, que a chapa tá soldada aqui, ó, tá vendo? A gente soldou a chapa aqui. Antes de soldar a chapa, a gente alinhou, colocou no nível, tanto para um lado quanto para o outro. Então a gente verificou o nível nesse sentido. Depois a gente foi e verificou nesse sentido. Esse nível aqui
ele não influencia tanto quanto esse aqui. O nível nessa posição aqui, ele influencia por quê? Porque se a gente colocar ele torto tanto para um lado quanto para o outro, a engrenagem lá embaixo, ela só vai pegar em parte da cremalheira. E a ideia é deixar ela reta a ponto de pegar toda a cremalheira. Pegando toda a cremalheira, não existe desgaste, não existe apoio do motor na cremalheira, né? A cremalheira não vai apoiar em só parte do portão, do motor, da engrenagem. Então a gente alinhou ele em todas as posições e a gente fez a fixação com a solda. Depois a gente vem com o parafuso. Se acontecer aí, só um adendo, né? Se acontecer de ficar torto aqui no nível para um lado ou para o outro, muitas vezes você acaba compensando aqui com uma arruela maior, alguma coisa assim. Mas aí é adaptação técnica que as pessoas que não têm tanto conhecimento costumam chamar de gambiarra. A gente chama de adaptação técnica, beleza? Aí a gente faz a adaptação aqui. Mas nesse caso, como está sendo construído desde o começo, a gente já corrigiu aqui na base mesmo. Então do jeito que você fixar o motor aqui, ele ia ficar alinhado certinho, tá? Aí a gente fez o alinhamento aqui, corremos o portão todo. Lá na frente a gente ajustou, ainda nesse sentido de pegar toda a área da cremalheira na engrenagem. Tá vendo aqui, ó, como tá direto? Então aqui, ó, se você perceber, ó, o que a gente fez aqui, ó? A gente fixou com parafuso a cremalheira direto no tubo. Aqui, ó, já houve uma diferença. Então a gente fixou a cremalheira no tubo, só que aqui, ó, tem uma chapa antes, certo? Aí aqui, ó, essa mesma chapa já é um pouco maior. Aí a gente soldou. E lá a mesma coisa. Para quê? Sempre no sentido de você ter a maior área de contato da engrenagem com a cremalheira. Vocês podem procurar aí na internet, vocês podem ver vídeos ou até em outros lugares aí, cremalheira que pega só um pedaço da engrenagem ou vice-versa. E isso pode ser comprometedor para o motor, para o desempenho do portão. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Já estamos com o fim de curso colocado, a gente vai finalizar esses pontos de solda, essas coisas. Onde está parafusado a gente vai reforçar com solda. E aí depois a gente vai partir para ligação. Certo? Daqui a pouco a gente volta aí e mostra em outro vídeo aí, tá bom?